opinião, espetacular. Ele fez um campeonato brasileiro assim de você tirar o chapéu. Bastou um campeonato e o homem virou o jogador mais disputado do futebol brasileiro. Depois de um campeonato. Foi a revelação do Brasileirão, né? Para alguns e alguns votos, uma das revelações, mas acabou sendo a revelação do Campeonato Brasileiro. Eu votei nele. Ele fez um belíssimo campeonato mesmo. Gosto do estilo dele, esse cara atrevido, que parte para cima, tenta o 1 contra 1. Mas eu tenho dúvidas sobre o Michael num esquema como o do Flamengo, por exemplo. Do jeito de jogar do Flamengo. A gente viu o Michael no Goiás, que era um time que jogava muito em função dele, explorando o contra-ataque. Eu não sei como seria o Michael num time que tem a posse de bola, sem ele ter esse espaço para jogar e atacar em velocidade. A gente viu outros exemplos de jogadores que se revelaram também no Campeonato Brasileiro com características parecidas com a do Michael e que não vingaram quando deixaram seus clubes. O Eric, no próprio Goiás, foi para o Palmeiras, depois no Atlético Mineiro, recuperou um pouco a boa fase no Botafogo, porque o Botafogo também buscava o contra-ataque, mas no Palmeiras e no Galo o Eric não deu certo. E o próprio Cleiton, quando deixa o Figueirense, aí vai Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco. Então, a minha dúvida em relação ao Michael é essa. Eu torço por ele, porque é um jogador que tem um estilo agressivo, que eu acho que faz bem ao futebol brasileiro. Mas eu tenho uma dúvida sobre o aproveitamento dele no Flamengo, da forma como o Flamengo atua, concordando que o Jorge Jesus ganha uma opção, inclusive para mudar o estilo de jogo, se for o caso, se, por exemplo, o resultado ali do primeiro para o segundo tempo exigir isso. Enfim, em relação à nota do Corinthians, acho que o Corinthians podia ter se limitado a comunicar que tinha desistido do negócio. Não precisava colocar na nota um desabafo, como foi feito em relação ao Goiás. Passou um recibo, né? Eu lembro do jogo Flamengo e Goiás, no Serra Dourada. Estou aqui puxando de memória, se eu estiver errado, vocês me corrijam na hashtag Seleção Sport TV. Mas eu acredito que o Michael tenha sido o jogador de todo o Campeonato Brasileiro a dar mais trabalho ao Flamengo. Eu trabalhei nesse jogo. Não foi? Foi. Ele deu um calor danado no Flamengo. Jogou muito. Não lembro de outro jogador. Talvez o Gilberto no Bahia, aquele 3-0. Verdade, Gilberto do Bahia, nos 3-0. Lá na Fonte Quando o Nova. Flamengo ainda não era o super Flamengo. Já com o Jorge Jesus, mas bem no começo. Não era o super, era a estreia do Felipe Luiz, inclusive. Isso. Mas o Michael deu um calor danado e isso pode também ter impactado de alguma forma o Jesus ali, né? Sem dúvida. Agora tem a O questão... Rodinei tinha jogado na direita naquele jogo, tomou um baile do Michael, um baile. Tem a questão técnica, tática, característica do jogador, mas tem, acho que a principal é como um jogador que teve uma temporada brilhante num clube como o Goiás vai se adaptar a um clube da dimensão do Flamengo ou do Corinthians. Isso a gente também nunca consegue ponderar. E para você pagar um valor desse, acho que você tem que cercar ao máximo e não basta pagar, trazer e deixar. Você tem que, porque é uma outra realidade, é uma exposição. Então, quantas entrevistas o Michael deu como jogador do Goiás? Como jogador do Flamengo contra o Corinthians é todo dia. É todo dia. Se a unha dele estiver quebrada, a gente vai saber que a unha dele está quebrada. Se ele acordar de mau humor, a gente vai saber que ele acordou de mau humor. Então, essa transformação, às vezes, ela não é tão simples assim. Não é só a questão tática, técnica, também tem a questão do peso e da exposição de jogar num Flamengo, num Corinthians, que é uma coisa que muitas vezes o jogador não suporta, não aguenta. E acho que essa é uma questão que o Flamengo, se confirmar a contratação, tem que se preocupar e não assim, temos aqui 32 jogadores ótimos, esse é mais um e vamos deixá-lo, senão vai ser um desperdício. Você tem um exemplo do ano passado, quando o Palmeiras contratou o Carlos Eduardo do Goiás. Perfeito. Que era um jogador, talvez não com o mesmo impacto do Michael, mas que despertava a atenção de vários clubes. Todo mundo falava no Carlos Eduardo. O Palmeiras pagou 29 milhões de reais pelo jogador, uma bala, e nem usou. O Eric. E agora emprestou para o Atlético Paranaense. E, aliás, emprestou o Arthur para ficar com o Carlos Eduardo no elenco. Verdade, né? verdade. E ele nem jogou no Palmeiras praticamente. O próprio Eric no Goiás, o Eric veio, na época, com mais fama ainda do que o Michael, porque o Eric veio sendo artilheiro, arrebentando, sendo também o melhor do Campeonato Brasileiro. Verdade. Porque o que o Arnaldo falou, isso é fato, Zé. O jogador precisa muito de personalidade, ele precisa muito ter a confiança, né, no Goiás. Vou dar um exemplo. No Goiás, o Michael pode tentar 1, 2, 3 jogadas e errar, que não vai ser cobrado. No Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, são 2 erros, a torcida não tem essa paciência. Ele não tem o carisma ainda que o torcedor, não tem, né, o respeito que o torcedor do Flamengo tem.
E aí vai da personalidade do jogador. E eu acredito muito no Michael, mas aí tem que ter o tempo adequado, a confiança, o tratamento, para ele entender que vai ser no dia a dia que ele vai conseguir isso. Carlos, que está aumentando o seu elenco esse ano, trabalha de